Nós estamos aqui com Francisco Menezes, ele é hoje pesquisador do Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas, acompanha há anos a situação da insegurança alimentar no Brasil e integra o grupo de trabalho Agenda 2030, tão falado desde ontem com a divulgação dos dados do IBGE. Francisco, muito obrigada por aceitar essa entrevista. Conta para a gente um pouco o que é a Agenda 2030 e como funciona a atuação desse grupo. Obrigado a você. A Agenda 2030 ela é uma articulação de organizações da sociedade civil que faz o monitoramento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Em 2015, os diferentes países que compõem a Organização das Nações Unidas fizeram um pacto, e o Brasil foi signatário de buscar cumprir 17 objetivos que levariam, dentro de uma visão consensuada, a partir dessa discussão de constituição desses objetivos, 17 objetivos que assegurariam um desenvolvimento sustentável. E um ponto interessante desse pacto é que se abriu maior possibilidade de participação da sociedade civil. Então, nesse sentido, foi criado aqui no Brasil, assim como se criou em outros países também, grupos de trabalho que também participam de uma forma autônoma, né, não ligada diretamente a governos, do acompanhamento desses objetivos ano a ano. Nós temos divulgado um relatório uma vez por ano, chamamos de Relatório Luz, onde fazemos esse acompanhamento. A apresentação desses relatórios ela é voluntária, tanto de parte do governo quanto de parte da sociedade civil. A sociedade civil brasileira, assim organizada nesse GT, ela, desde 2017, elabora esse relatório e apresenta ele no fórum que se reúne uma vez por ano em Nova York. Mas, infelizmente, o governo brasileiro, até hoje, fazendo uso desse aspecto de que é voluntário, só entregou o primeiro relatório em 2017. E 2018, 2019, 2020, esse relatório não foi apresentado pelo governo nessa prestação de contas. Perfeito. Dentro desse mesmo tema, a Agenda 2030 tem também os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né, que é as ODS, conferências internacionais como a Rio +20. De que forma o Brasil, para a gente entender, de que forma o Brasil, sendo signatário desses tipos de acordos internacionais, ele tem a responsabilidade ou a obrigatoriedade de cumprir com estes compromissos? Antes dos ODS, nós tivemos os ODMs, que foram Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, assim se chamava, até 2015, e nós poderíamos dizer que foi um tempo em que o Brasil, e através dos governos, então, teve um cuidado grande com aquilo que havia se comprometido. Tanto é assim que o Brasil, até 2015, ele conseguiu cumprir, e muitas vezes com sobras, esses objetivos, apresentando, através de indicadores, né, como que ele vinha conseguindo atingir as metas que estavam lá fixadas. Com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, corresponde também a um período de houve muitas mudanças, tanto no plano político como econômico e social, e nós estamos assistindo, temos manifestado isso em nossos relatórios, uma frustração muito grande dentro da busca de cumprimento dessas metas. Cito, então, o que foi ontem divulgado pelo IBGE. A erradicação da fome é o segundo objetivo dos ODS. No entanto, o que atestam os próprios dados oficiais divulgados ontem é que nós estamos andando para trás. Aquilo que a gente tinha conseguido
até em um determinado momento agora começa a retroceder e retroceder de uma forma acelerada. Francisco, essas omissões que você mencionou do Brasil, né, nos últimos anos, de participar das reuniões, e até mesmo o resultado negativo desses últimos dados que a gente verificou, qual é o impacto disso para a imagem do país, a nível de relações internacionais? Existem algum tipo de consequência de pressões internacionais relacionadas ao fato de o país não estar conseguindo cumprir, não estar cumprindo com as metas que se comprometeu? Eu acho que a consequência é bastante nefasta para o país. A imagem do país, por esse e outros tantos motivos, tem ficado bastante prejudicada. Não é? Veja só, no caso da erradicação da fome, o Brasil era tido como um modelo. Eu mesmo tive ocasião de participar de eventos em outros países, e mesmo transferência de tecnologias sociais para países da África, para países da América Latina, e essa experiência brasileira era acolhida com muita atenção e mesmo como referência. Isso foi citado internacionalmente várias vezes. Agora, nós somos motivo de uma preocupação para os países, preocupação para a humanidade. Haja visto o que está acontecendo também no plano ambiental, né? E o que isso repercute no sentido de que o Brasil não só não cumpre os compromissos que assumiu em diversos acordos internacionais, não é, como, inclusive, declara desconfiança sobre esses acordos. Eu posso falar sobre os ODS, é importante mencionar isso, que no plano estratégico, agora lançado pelo governo, ele suprimiu pela primeira vez a referência aos ODS, retirou o compromisso que existia antes. E acaba correspondendo, de alguma maneira, a declarações do presidente que vão no sentido de desconfiança sobre as organizações internacionais, né, que têm uma atenção sobre um desenvolvimento sustentável, sobre a saúde, sobre o meio ambiente, em vários desses campos. Então, vemos com muita preocupação. Na realidade, isso reforça a necessidade de nós, enquanto sociedade civil, fazermos um esforço de comunicação com toda a comunidade internacional, de uma maneira geral, alertando para o que ocorre aqui dentro, né? E, de outro lado, buscando também, nesse compartilhamento, recolhermos subsídios para podermos melhor trabalhar aqui. Os governos, eles tendem a atribuir o resultado negativo da fome à crise econômica. Mas a que se deve efetivamente o aumento da fome no Brasil? Acho que essa tua pergunta é de muita importância, porque, de fato, parte não só da questão da fome, a questão da pobreza e da extrema pobreza, sempre se alega a crise. Assim se fala. Isso é a responsabilidade da crise. Eu acho que nós precisamos aprofundar um pouco mais. Na verdade, essas consequências nefastas que estamos vendo, elas são decorrentes de opções que foram tomadas para o enfrentamento dessa crise, né? Dessa crise econômica. Outras, não existia só uma possibilidade de enfrentamento da crise. Foi feita uma ação que passa, por exemplo, na questão do teto de gastos, né? Que foi fixado em dezembro de 2016 e que vem destruindo tanto as políticas sociais, com toda a estrutura que tínhamos de proteção social, seja no campo da saúde, seja no campo da educação, seja no campo da pesquisa, que torna uma impossibilidade de avançarmos e, inclusive, enfrentarmos a crise sob uma outra forma. É importante também essa tua pergunta,
porque eu particularmente, estou bastante convencido que nós chegamos no país em um momento como que tivéssemos que resolver algumas questões estruturais que, se não resolvidas, o país está só fugindo para frente e vai ver agravar cada vez mais os grandes desafios que vão se colocando de forma crescente cada vez mais. Quando eu digo isso, eu estou falando, por exemplo, da necessidade, que não se pode mais fugir dela, de uma reforma tributária progressiva que taxe a riqueza e que traga recursos necessários para o enfrentamento dos nossos grandes problemas. Quer dizer, nesse sentido, se nós não avançarmos dando passos para o enfrentamento da desigualdade, da pobreza, da extrema pobreza, da forma como ela cresceu, da fome, isso só vai se ampliar e nós, tomando medidas, como foi a questão do teto de gastos, de restringir mais a destinação de recursos àqueles que mais necessitam, só se amplia essa tragédia brasileira. Em uma entrevista, há 2 anos atrás, sobre o tema agência pública, você falou do estado de desproteção social, né? Como uma das razões para o cenário da fome. Ontem, em entrevista à TV GGN, a ex-ministra Tereza Campelo também falou da importância das políticas públicas para acabar com a fome. Só que, dentro de uma outra perspectiva dessas metas internacionais, fala muito em mudança de hábitos individuais, colocando a responsabilidade das mudanças nas próprias pessoas, né, na própria população, desperdícios, né, desperdícios em casas, também desperdício na indústria agropecuária. Mas de que forma os programas sociais como o Bolsa Família, eles são inseridos, e se é que são inseridos dentro dessas metas, para se combater a fome? A transferência de renda e da forma como ela foi implementada no Brasil teve uma grande importância nas conquistas que fizemos. Eu digo conquistas porque os problemas estavam longe de ser resolvidos, mas a gente via uma redução do número de pessoas em situação de extrema pobreza, e isso, inclusive, na gestão da ministra Tereza Campelo, com o programa Brasil Sem Miséria, que avançou ainda mais, né, sobre essas questões. Eu acho que era uma experiência bastante exitosa. Era uma experiência também, ela referência no plano internacional. O programa Bolsa Família é um programa, claro que sempre podemos melhorar, mas é um programa que já tem uma consolidação, uma experiência firmada e que trouxe resultados muito positivos, além de outras políticas, inclusive no campo macroeconômico, que permitiram aumento da renda, né, da parte da população antes mais vulnerabilizada. Eu acho que, nesse sentido, o Bolsa Família, a transferência de renda, fazia parte desse quadro de proteção social. Não só ele, mas diversos outros programas. Era uma composição articulada que permitia avanços nessa proteção social. Nós estamos muito preocupados, porque o que o governo atual acena é uma destruição da proteção social. O presidente falou essa semana que esqueçam a proposta do Renda Brasil, que ele vinha mencionando, né, que seu governo vinha mencionando, mas o que conseguimos saber daquela proposta era algo que, na unificação de diversos programas, destruía diversas construções que tinham sido feitas, que eram exitosas e absolutamente importantes para avanços futuros. Eu falo, por exemplo, da questão do cadastro único, de como foi ele sendo construído, aprimorado, e o que ele já possibilitava. Então, corremos risco, se essas ideias são retomadas,
corremos risco. Agora, nesse sentido, eu creio que a gente pode avançar mais. Hoje se faz a discussão de renda básica permanente, né? E essa renda básica permanente ela será absolutamente essencial nesse novo contexto. Portanto, seguindo o modelo do programa Bolsa Família, não precisa simplesmente destruí-lo, precisamos avançar mais, porque estamos numa situação de um contingente maior de pessoas, inclusive por causa da forma como cresceu a informalidade e a precariedade do trabalho, um contingente maior de pessoas que necessitam dessa assistência mais direta do Estado, para poder, a partir daí, com dignidade, poder, por si próprio, ir se construindo. Essa ideia que você pegou bem, de responsabilização do indivíduo, não é? Ela é irmã gêmea dessa ideologia de minimização do Estado, de desresponsabilização do Estado. E acho que ela tem que ser denunciada. E de que forma é possível denunciar, uma vez que o governo ele permanece omisso, né, relacionado a estes temas? Os relatórios estão para isso? Como que a Agenda 2030 e o grupo de trabalho de vocês consegue, de alguma forma, dar voz a isso que está acontecendo? O relatório da Agenda 2030 ele tem uma importância, ele tem repercutido tanto nacional quanto internacionalmente, mas, ao mesmo tempo, o grupo de trabalho ele atua permanentemente durante todo o ano. Um ponto para nós é importante, foi formado no Congresso Nacional uma comissão dos ODS, que tem tido, inclusive, uma atuação vigorosa, com um espaço, que, inclusive, agrega outras comissões, porque os ODS, como são 17 objetivos, agrega outras várias comissões parlamentares, né, e que tem mostrado uma abertura, inclusive, à participação da sociedade civil. E, nesse sentido, nós estamos todo o tempo procurando sermos vigilantes, né, em relação a esse monitoramento necessário, inclusive em cima dos fatos que estão ocorrendo a cada dia. Por exemplo, o grupo de trabalho está muito atento agora à questão das queimadas que estão ocorrendo, destruindo praticamente o Pantanal, né? Sabendo que todas essas questões estão relacionadas, né? Um objetivo que é atingido significa também os outros objetivos do desenvolvimento sustentável sendo atingidos. Então, nosso trabalho é permanente nesse sentido e com busca também de uma relação com a mídia aberta a essas preocupações, de forma a que possamos propagar nossas denúncias, nossas ideias e também nossas recomendações. Francisco, uma curiosidade que eu tenho, quando uma das metas são alcançadas, como foi o caso da fome em 2014, o acompanhamento disso, obviamente, é sempre esperando que não haja retrocesso, né? E quando ocorre o retrocesso, o trabalho ele é duas vezes maior, porque não somente foi superado uma vez, então tem que retomar, voltar a superar estes níveis, e também prejudica as outras metas. Por exemplo, uma das metas, a primeira meta da Agenda 2030 é a erradicação da pobreza, que está diretamente relacionada com a fome, né? Nós estamos constatando com tristeza, não é, uma experiência no país de que, se uma construção de algo positivo para o país, dentro dessa perspectiva de um desenvolvimento sustentável, é algo longo,
que exige muitos esforços, a destruição é muito rápida. A gente está num momento, infelizmente, de destruição. A gente está vendo isso em relação à questão da fome, a gente está vendo isso, ao mesmo tempo, em relação à questão da pobreza. A extrema pobreza, nos 4 últimos anos, subiu aceleradamente. E está às vistas de todos, né? Esse crescimento. Então, de fato, as repercussões são diretas entre um e outro objetivo. Se o teto de gastos cortou 20 bilhões de reais em relação ao SUS, né? Isso teve um impacto sobre quem? Teve um impacto sobre a população mais pobre, que vai se tornando mais vulnerável. Então, esse é um contexto que nós vivemos hoje, né? Que temos que estar atentos em relação a todos essas perdas que estamos sofrendo e tentar freá-las, né? Não significa que estamos somente assistindo a essas perdas. A gente procura se articular por onde pode, e falo mais uma vez, há um espaço dentro do Congresso Nacional, apesar de suas limitações, né? Mas de busca de saídas. Eu cito o exemplo, agora no momento da pandemia, do auxílio emergencial, que foi algo que inicialmente foi trazido pela sociedade civil como proposta para dentro do Congresso, e que o Congresso Nacional assimilou, talvez assustado até com as consequências que poderiam advir se nada fosse feito, né? E que conseguiu aprovar, embora o governo federal fique propagando que foi uma iniciativa sua, mas o governo federal sequer mandou qualquer projeto de auxílio emergencial naquela ocasião, entre março e abril. Somente o presidente depois referendou. Então, essa articulação hoje, dentro desses diferentes níveis, é importante. O Grupo de Trabalho da Agenda 2030, ele tem também recorrido, muitas vezes, ao Supremo Tribunal Federal, quando vê algum ponto que precisa ser resolvido nesse âmbito. Então, acredito que se tornou um ator político e social de importância por causa muito pelo fato de lidar com esse conjunto de objetivos que são articulados entre si. Para a gente concluir, a FAO, como se falou muito sobre o tema ontem, ela alertou sobre esse risco do Brasil voltar ao mapa da fome no ano passado, né? Em 2018, um documento produzido por você e outros representantes de entidades da sociedade civil, apontando justamente essa relação entre a fome e a pobreza, mostrava que entre 2015 e 2017 os números do Brasil voltaram a ser os mesmos de 12 anos antes. Processo na questão da pobreza, com 10 milhões de brasileiros na pobreza e extrema pobreza. Dados da FGV também mostravam que a desigualdade de renda no Brasil aumentou desde 2016. Ou seja, o problema ele já estava mais do que claro, né? Antes, anos atrás. Com todos esses dados, o que se espera de maneira pragmática de um governo que já é consciente dessa tendência de resultados? Ou seja, não é uma surpresa, né? Desse governo, a gente não espera nada. A expectativa que tenhamos é conseguir neutralizá-lo dentro da sua lógica de destruição, porque é com isso que trabalha, o próprio presidente já expressou isso, e buscarmos, primeiro, a partir da sociedade e em discussão com as instituições brasileiras, contribuir no sentido de colocar propostas alternativas. Eu acredito, Patrícia, que o país está chegando a um limite que ele vai ter que se defrontar com ele mesmo. Ou seja,
qual o seu futuro, o que ele pretende. Eu acredito, eu vejo assim que o que vivemos hoje foi um grande engano, não é? Que infelizmente caímos, né? Mas que nesse sentido as causas objetivas dessa necessidade do país se defrontar e buscar um projeto que supere essa situação, né, vão levar a que nós possamos avançar. Não sou pessimista nesse sentido, eu sou pessimista em relação às possibilidades com o governo que foi eleito. Mas eu acho que temos aí um trabalho a fazer, não sei a que tempo isso vai propiciar resultados, mas ele não pode deixar de ser feito a cada dia. Muito obrigada, Francisco, pela atenção e pelas explicações. Obrigado a você.